Olá pessoal, aqui é o Dito, né? No TikTok, velha guarda santista do YouTube. Mas no YouTube eu não estou pondo muito vídeo não, né? Estou pondo mais aqui no TikTok. Então, eu vou falar de futebol, né? Que eu gosto de fazer, que eu gosto de analisar. Eu sou um cara que, eu sou da várzea, né? Tomei muito tempo conta de um time de várzea, sempre joguei na várzea. É aqui que é o celeiro do futebol, né? E o pessoal está acabando com a várzea, né? E acabando com a várzea, foram acabando alguns clubes aí também, né? Porque na minha época de 60, 62, ali 63, 69, ali que eu, né, estava começando a me entender o que é futebol. A gente viu o Santos jogar com uns clubes que eram menores, mas eram times fortes, né? Você vê, a gente via um Juventus dar trabalho para o Santos, para o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, né? Nos campeonatos paulistas. A gente via um América de Rio Preto, né? Que também era forte, né? Naquele estádio Mário Alves Mendonça, né? Hoje é Teixeirão, né? Mas o Mário Alves Mendonça é da época de 60. Teixeirão é bem mais novo. E Comercial de Ribeirão Pires, de Ribeirão Preto, né? E o Comercial dava trabalho pro Santos quando vinha jogar, né? Com Paulo Binger, Bala, Peter, né? Pessoal bom de bola pra caramba, né? Dava uns jogos bons, né? Naquela época o Santos tinha um ataque infernal, né? Mas os jogos eram 5x3, 5x2, 4x3, 4x1, né? O Santos sempre foi um time goleador, mas sempre sofreu bons gols, né? Hoje o pessoal fica aí falando mal da defesa do Santos, mas a defesa do Santos naquela época também falhava. Você vê, tinha grandes nomes, tinha Gilmar, tinha Mauro, Orlando, Dalmo, né? Tinha, mas depois veio o Ramos Delgado, João Camargo, né? Carlos Alberto, Rildo, eram nomes famosos. Mas os resultados do Santos eram de muitos gols a favor e contra, né? Mas geralmente ganhava, né? Então, eu estava assistindo agora as finais aí do campeonato da A2 do Paulista, A3 do Paulista, né? Eu acompanho, eu gosto, né? Essas divisões menores, a gente vê. Até na várzea eu acompanho. Ontem mesmo eu estava vendo um jogo na várzea aqui de Mauá, um centroavante aí, que o apelido, o nome deve ser apelido, né? Porque o nome do jogador lá da Itália, Balotelli. Mas no fim do jogo ele deu uma entrevista lá, me parece que ele já é um cara meio velho, né? Ele não falou a idade, mas pelo jeito ele já é um cara que não é mais jovem, né? Assim, de poder concorrer uma vaga num clube profissional. Porque ninguém vai contratar um cara acima de 30 que está jogando na várzea. É difícil, é muito difícil, né? Então você vê, e o cara é bom de bola, né? Mas você está aqui jogando aqui na várzea, né? Na várzea de Mauá. O cara fez um golaço, né? De quem é craque mesmo, né? Na final ele fez 2 gols, né? 2 golaços. O time dele empatou 2x2, né? Você vê, na entrevista ele conversando com um repórter que estava lá no campo, ele falou, não, esse jogo é meu, é eu que vou decidir. Ele decidiu assim, ele fez os 2 gols do time dele. Só que o time dele empatou, né? E, pelo jeito que ele foi eliminado. Mas a parte dele ele fez. Você vê, um cara né, que chamou a responsa e foi, né, fez a parte dele. O resto do time é que, né, não estou falando que o resto do time falhou, é que o outro time também era bom, né? O São João também era muito bom. Ele jogava no IDR, parece que é o nome do time, né? É um time novo de Mauá que eu não conheço. Quando eu estava no tempo da várzea, eu nunca vi falar desse time. Pelo jeito é um time novo. Mas o que eu quero dizer é assim, né? Acabou a várzea, acabou esses times menores, né? Pô, dá saudades de ver, né, uma Prudentina, um São Bento de Sorocaba, um Comercial de Ribeirão Preto, né? Um Juventus capengando, agora parece que, né, entrou uma SAF lá, está melhorando. Mas esses times foram fortes, deram trabalho, Noroeste de Bauru, né? Você vê, eram bons times, a Ponte Preta, a Guarani, você vê os 2 times de Campinas, eram 2 timaços, né, rapaz?
estavam sempre chegando nas finais aí dos campeonatos, né? O Guarani foi campeão brasileiro, pô, em 78. Timaço que tinha, né? Então, a Ponte Preta também, né? Um monte de jogador bom que foi até para a seleção brasileira. Então, sabe, mas tudo isso aí é porque não tem incentivo, né? O futebol de várzea está se acabando. Aqueles campos de terrão que tinha antigamente, né? Que no meu tempo eu jogava futebol em campos improvisados e o campo era torto, meio caído assim para o lado, né? E a gente jogava a bola ali, a bola corria para aquele canto, você tinha que dominar, fazer bons passes, bons domínios, né? Fazer os grandes lances, né? Porque você querendo ou não, ou você aprendia, ou você ia passar vergonha. Só que hoje não tem isso, né? Hoje mudou muito, né? O futebol moderno, que o pessoal alega aí, moderno em quê? Né? Uns caras ruins de bola que não sabem passar uma bola de metro, porra, ele não sabe tocar uma bola, não sabe se deslocar, receber na frente. Você vê os caras aí no cabeceio, tanto na defesa como no ataque, né? Os caras, em vez de bater com a testa, bate com o cucurupo na bola, né? A maioria dos lances cruzados de bola na área é por cima da trave. Por quê? Porque o cara não tem a imaginação, não tem a impulsão certa, né? E você bater aqui ou aqui, escolhendo o canto, tirando do goleiro, né? Batendo às vezes pro chão. Então você vê, tudo isso aí é falta de QI, né? De qualidade, né? Que ninguém nasce sabendo, mas se você treinar, né, você vai melhorar muito. Você não vê mais ninguém batendo faltas, você não vê ninguém fazendo cruzamentos perfeitos, né? Então você vê esses times grandes aí, né, tudo com uns caras que cheio de falha. Tem dia que eu estou assistindo o jogo do meu Santos, rapaz, me dá uma raiva de ver os caras fazer cada jogada bizonha e os caras ganhando milhões, né? Você vê na época do Pelé, tem jogador aí que jogava naquela época lá, coitado, os que estão vivos ainda, né, passando até às vezes necessidade, né, porque o tempo passou, não fez investimentos e está passando até, né, os que estão vivos, porque a maioria daquele pessoal está na base dos 80 anos. Teve alguns, né, que conseguiram fazer, aplicar e, né, vivem bem até hoje. Mas, você vê, era um pessoal que dava show de futebol, e não ganhavam praticamente nada naquela época, né? E hoje você vê uns pé rapados que não sabem fazer nada, não sabem dominar uma bola, não sabem fazer um passe, né? É aquele negócio no ouvido lá, não treina falta, não treina pênalti, não treina nada, né? É uma falta de conhecimento, de fundamentos, né? Entendeu? Então você vê que por isso que esses times se acabaram também, né? Acho que pelos interiores aí, né, do estado também, os campos de várzea estão se acabando. E agora é tudo na base de escolinha. E às vezes os caras que montam essas escolinhas aí é para ganhar dinheiro, não é para ensinar, né? Então fica difícil você pôr né? Porque o moleque, ele vê, alguém tem uns que já naturalmente ele já começa a fazer uma graça com a bola, né, do pensamento dele. Tem outros que você tem que, né, forçar ele a fazer várias vezes para ele pegar a manha, né. É a mesma coisa que você pegar um pessoal da minha época e pôr hoje para mexer num computador. Então, a molecada de hoje tem uma facilidade, né, de assimilar todas essas redes sociais, essas coisas de celular. O pessoal já mais antigo tem um pouquinho mais de dificuldade, porque, né, já não é muito mais interessado. Mas nós estamos falando de futebol. Então, eu estava vendo esses dias aí, você vê Comercial de Ribeirão Preto jogando quarta divisão do Campeonato Paulista, né? Não é brasileiro não, do Campeonato Paulista. O América acho que nem existe, se tiver, deve estar numa quinta divisão. Então, a gente fica vendo um pouco de saudade que dá daquela época, né, com futebol bem jogado. Você vê uma Ferroviária que lançou para o futebol paulista Lance, Thales, Bazaninho, Dudu, né? Você vê tanta gente boa que veio de lá, né? Ponte Preta, Oscar, Marco Aurélio,
agora tá me fugindo do cara, o nome do principal jogador lá. Mas tinha, né, lateral esquerdo, que era zagueiro muito bom de bola, ponta esquerda, Tuta, João Paulo do Guarani, Zenon, né, Careca, Renato Pemucho. Você vê, esses times lançavam uns grandes jogadores, né, e hoje, né, mal eles conseguem disputar um campeonato paulista, porque não tem, às vezes, calendário também para poder segurar jogadores. E, sei lá, hoje em dia não tem mais aquela... A gente falava, né, as escolhas lá, né? Tá me fugindo a palavra no momento. Então, se você ia, né, os agentes dos clubes iam nas várzeas aí, olheiros, né, ver, né, jogadores, revelações. Hoje não tem mais, é tudo na base de empresários, de escolinhas. E você vê um pessoal que costumava jogar em society aí, né? Não tem campo, não tem campo de gramado ou terrão como tinha antigamente, né? Então fica difícil, dá dó, dá pena, né? De ver, você vê uma seleção brasileira com alguns jogadores super limitados, né? E pior que são mascarados pra caramba, né? Achando que são a última bolacha do pacote, pô. Você vê, qual a esperança que nós temos, né, olhando a seleção brasileira jogar, de o Brasil voltar a ser campeão? Pô, é uns caras que não se entregam, né? É uns caras que vão lá por ir, parece que estão, né, forçados aí, obrigados aí. Futebol, ele é alegria. Quando a gente ia para o campo de futebol, pô, a gente não ganhava nada. Ponhava a chuteirinha embaixo do braço, corria que nem um desesperado naqueles campos cheios de terra, cheio de buraco, né? Jogava que nem um louco, né? Porque o prazer de jogar bola. Pô, esses caras ganham milhões por mês aí, pô, né, uma frescura, numa coisa horrível, pior, representando o Brasil, né? Que ainda hoje, com tudo isso de ruindade que está tendo no Brasil, ele é o maior campeão do mundo, né? É o único país 5 vezes campeão do mundo. Você vê, já faz 24 anos que o Brasil não ganha um título, né? E não foi alcançado ainda, né? Você vê, mas tudo isso aí é organizações erradas dos clubes, federação, é muita política, né? Muito nego fazendo coisa errada, está mais interessado em ganhar dinheiro. A gente viu nessas camisas aí que a Nike fez aí, pura política, né? Tirou totalmente, né, a originalidade, né, das camisas do Brasil, que é amarela, ou é azul, né? E mudaram, colocaram lá uns desenhos que não tem nada a ver, colocaram um tal de brasa nas costas lá, não sei para que isso, pô, né? Entendeu? Seleção brasileira, para mim, não podia ser da CBF. Seleção brasileira, para mim, tem que ser do governo tomar conta, né? Mas, infelizmente, né, hoje está tudo comprometido, todo mundo, né, nem sei quem, né, poderia tomar conta disso aí, porque as pessoas que entram nos clubes já, né, não comandam direito. Imagina a seleção brasileira, o que gira em torno daquilo lá de valores, né? Uns campeonatos mal organizados, né? Esses VARs dos jogos aí, que em vez de ajudar, mais atrapalha, né? Fica difícil, né? É uma coisa lamentável. É isso aí, pessoal. Para quem gosta de futebol, a coisa está ficando chata, horrível, né? Pior que esse pessoal mais novo acha que o futebol de hoje é o futebol moderno. Porra, se isso é modernidade, para que eu quero descer. Falou, gente. Um abraço.